Boa tarde, meus irmãos. Sejamos todos muito bem-vindos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva, a todos nós, encarnados e desencarnados. Como de costume, nós vamos ler uma mensagem. Vou abrir aqui ao acaso, que diz que nunca é ao acaso, né? Vamos lá. Prescrições de paz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 34. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões nas quais, tanta vez, imprevidentemente, arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não depende ainda de nós, fazendo de nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçarmos obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor da calamidade anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobreviver. Admitir os pensamentos de culpa que tenhamos adquirido mas buscando extinguir-lhe os focos de vibrações em desequilíbrio através do reajustamento e trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que ponto de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo, entretanto, reconhecer que, se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerce de compreensão e atividade, discernimento e serviço. Perceberemos de pronto que as crises externas são fenômenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se transmale de rota que as leis do universo lhe assinalam o rumo da perfeição. Agora, vamos levar os nossos pensamentos, imaginando Jesus, os benfeitores a nos iluminar, nos instruir e nos auxiliar. E te rogamos, Mestre, quando disseste que onde estiver 2 ou mais em teu nome, aí estarás. E aqui estamos, Mestre, a te pedir que nunca nos falte a coragem, que nunca nos falte a boa vontade, a persistência e o desejo sincero de te seguir. Buscar o teu Evangelho sempre e aplicá-lo em nossas vidas, amando e servindo indistintamente. Fique conosco, Mestre amado, hoje e sempre. Que assim seja.
Então, dando continuidade aos nossos estudos, nós teremos primeiro o livro dos Espíritos com Francisco, né? Francisco vai nos auxiliar, a partir da questão 402, que vai dar continuidade, porque no domingo passado ela foi apenas iniciada pelo Hélio, mas o tempo extinguiu, então Francisco vai continuar a partir da 402. E em seguida, o Hélio, na explanação do Evangelho, no capítulo 1. Francisco, esteja bem. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde a todos. Nesta tarde nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 8, que trata do sono e dos sonhos. Esse é um capítulo muito importante dessa segunda parte. E Kardec chama esse tema da emancipação da alma. Então nós já vimos na questão 400, né, que ele faz a pergunta aos espíritos sobre se o espírito encarnado permanece de bom grado, né, no envoltório corporal. Então, e a resposta foi muito interessante, porque ele diz assim: é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. Então, todos nós, na condição de espíritos em que aqui nos encontramos, é como se o corpo fosse para nós uma prisão. E aí ele vem nessa questão 402 e pergunta: então, como é que nós podemos entender essa questão da liberdade, se o nosso espírito ele permanece atrelado a esse corpo? Então ele, na questão 402, ele faz o seguinte questionamento: como podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como podemos entender essa liberdade? É isso que ele está perguntando. E a espiritualidade responde pelos sonhos. Então a gente sabe que através dos sonhos há essa liberdade, que é uma liberdade limitada, uma liberdade relativa, uma liberdade parcial do espírito através dos sonhos. E ele continua: quando o corpo repousa, acredite-o, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília. Então, quando o corpo está em repouso, o nosso espírito, ao deixar esse corpo, porque naquele momento em que nós estamos repousando, né, repousando fisicamente, o espírito ele se desprende e ele vai entrar em contato com outras entidades, com outros espíritos, podendo ser encarnados ou desencarnados. Então há esse afrouxamento dos laços que ligam o espírito ao corpo, e ele se desprende. Então as faculdades, as potências espirituais, elas se manifestam com mais clareza, elas se manifestam melhor. O espírito vê que ele tem uma maior potência para se manifestar, para conversar com outros espíritos, mesmo ele estando ligado ao corpo, porque ele se encontra apenas parcialmente ligado, não se encontra totalmente, ele se encontra apenas parcialmente desligado, não se encontra totalmente, senão ele teria morrido. E ele continua: lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Então, quando ele está desprendido, ele tem uma ligeira lembrança do seu passado e às vezes ele prevê o futuro. Como é que ele prevê esse futuro, meus irmãos? Como é que o espírito, ele próprio, prevê esse futuro?
É porque quando nós vamos reencarnar, nós fazemos a escolha das nossas provas. Então, há uma escolha daquilo que nós vamos passar aqui na Terra. É claro que é de maneira generalizada, né? Nós não sabemos os detalhes do que vai ocorrer conosco, né? Mas, quando o espírito está desencarnado, ele, baseado naquilo que ele vai passar, ele começa a ter uma intuição desse futuro, uma previsão daquilo que vai passar, que ele vai vivenciar. Por essa razão, muitas vezes ele muda a sua trajetória, ele muda o seu caminho, porque é como se ele tivesse uma intuição do seu futuro, que esse futuro ele já escolheu antes, através dessas provas, pelas quais ele vai ter que experimentar. Então ele continua, adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicações com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Então ele vai pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer sejam encarnados, né? Quer esses espíritos estejam aqui convivendo com ele. Muitas vezes a gente sabe que o nosso espírito sai e visita um outro ser que a gente gosta, que a gente ama, que está encarnado. E aí muitas vezes a gente, ao acordar, a gente lembra desse fato. Pô, sonhei com fulano de tal, e eu vi que ele falou comigo. Às vezes a gente lembra vagamente, tem gente que não lembra nada dos seus sonhos, mas tem pessoas que elas se recordam com certa nitidez. E ele entra também em contato com os desencarnados no mundo espiritual. Tem um fato histórico muito interessante, que é quando Dante Alighieri ele escreveu a Divina Comédia. Porém, a Divina Comédia não foi publicada enquanto ele vivia aqui na Terra. E ele então desencarnou e a família não sabia onde ele havia colocado a outra parte dos manuscritos. Então, procuraram por todos os lugares e ninguém ficou sabendo onde estava a segunda parte. E ele então entra em contato com o filho dele através dos sonhos e informa aonde ele tinha guardado aqueles manuais. Então ele diz ao Jacopo que ele havia colocado atrás de uma escrivaninha numa parede, mas ele pediu também que ao ele ir até lá, ele chamasse testemunhas, a mãe e outras pessoas, para verem que realmente os escritos estavam ali. E foi assim que o filho fez. Chamou algumas testemunhas e abriu aquele local e descobriu que ali estavam os manuscritos. E a obra foi publicada. Então essa comunicação que Kardec fala aqui, ela é muito comum. A comunicação entre nós, encarnados e desencarnados, e os desencarnados conosco. E aí ele continua dizendo que dizes frequentemente, tive um sonho extravagante, um sonho horrível, mas absolutamente inverossímil, ou seja, sem lógica, não teve lógica nenhuma, nada, não é possível de acontecer. E os espíritos respondem, engana-te, é a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que vistes, ou que verás em outra existência ou em outra ocasião. Então, às vezes a gente fala que o sonho, esse sonho não tem lógica nenhuma, foi um absurdo, mas ele está falando aqui que muitas vezes, em razão da gente não se lembrar com nitidez daqueles lugares que a gente visita, né, que pode ser uma lembrança desses lugares ou de outra existência ou em que a gente viu em outra ocasião. Ele continua, estando entorpecido o corpo,
o Espírito trata de quebrar seus grilhões e de investigar no passado e no futuro. Gente, essa questão aqui que Kardec está colocando, ela é muito importante. Porque às vezes a gente fala que a gente não lembra quem nós fomos, aquilo que nós fizemos. E ele fala que muitas vezes através dos sonhos, né, quando o corpo está em repouso, que o Espírito investiga esse passado e traz à sua memória aquilo que ele viveu. Por quê? Porque o Espírito guarda em si todo o seu passado. O nosso passado está arquivado em nós, porque nós já tivemos muitas existências, né? Por essa razão, tudo aquilo que nós vivenciamos através da experiência, quando em sonho, muitas vezes nós nos recordamos daquilo ali para servir de roteiro para a nossa vida, para nos mostrar que a gente muitas vezes errou naquela situação e que agora, diante desse sonho, a gente possa ter mais clareza e não errar no mesmo ponto em que nós erramos antes. Então, os nossos arquivos estão na nossa mente. Como fala a psicologia, estão no nosso inconsciente. Às vezes, quando a gente acessa esse inconsciente, a gente lembra de coisas como se fosse um insight, ou a gente tem aquela intuição de fato que a gente vai viver, a gente lembra, nossa, parece que eu já vivi essa situação. E aí a gente pode corrigir a nossa trajetória. E ele fala desse futuro que nós já dissemos, né? Que o Espírito, né, quando ele escolheu essas provas, ele sabe, né, que ele vai passar por determinadas situações. E aqui no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, Kardec fala dessa escolha de provas, que todos nós escolhemos as provas pelas quais nós vamos passar. Então, na sua generalidade, a gente sabe, né, que nós vamos passar por determinadas situações. E às vezes esse Espírito, quando investiga esse futuro, ele percebe que ele vai ter que passar por determinadas situações e ele se prepara melhor para corrigir aquele caminho pelo qual ele vai passar. Mas os espíritos superiores continuam dizendo: pobre homens, que mal conheceis os mais vulgares fenômenos da vida, julgai-vos muito sábios, e as coisas mais comezinhas vos confundem. Nada sabeis responder a estas perguntas que todas as crianças formulam: que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Nada respondeis. Olha o que ele está nos dizendo, né? Que essas coisas simples dos sonhos, em que as crianças nos perguntam, né? O sonho, que é algo natural, algo simples, que eles dizem aqui que é coisas mais vulgares, né? Essas coisas comezinhas que acontecem conosco, né? Que são os sonhos. Muitas vezes a gente não sabe responder, né? A gente acha muito difícil responder essas questões a respeito dos sonhos. É claro que a gente sabe que esses sonhos que ele está falando aqui a respeito do desprendimento da alma não é aquele sonho que muitas vezes a gente ouve falar que sonhar com uma coisa é outro. Tem até um livro dos sonhos, né, que você sonha com uma cobra, é traição, você sonha com outra coisa, é aquilo ali, e muita gente até aproveita isso para jogar no jogo do bicho. Eu sonhei com tal coisa, então vou jogar que vai dar isso. Mas o sonho que Kardec está falando aqui não é esse de adivinhação, é a questão da emancipação da alma, essa vivência do espírito, que muitas vezes ele não se recorda exatamente, ou se encontra um tanto confusa na mente dele aqueles fatos que ele sonhou, que ele vivenciou durante aquele período em que o corpo se encontrava em repouso.
Então, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui, porque essa é uma questão muito complexa, muito grande, e esse tema, ele é um tanto complexo para o nosso entendimento. Mas Kardec traz isso aqui com muita clareza, para que a gente possa não ter mais dúvidas a respeito dessas questões sobre o sono e os sonhos. Então, que Deus nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. Boa tarde, pessoal. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco, né? E vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho, a explanação do Evangelho, hoje começando pelo primeiro capítulo, né? Não vim destruir a lei. Antes de tudo, gente, por que estamos aqui hoje reunidos? Porque nós viemos estudar um pouco mais sobre o Espiritismo. Mas o que é o Espiritismo? Por que o Espiritismo surgiu? Seria de ordem divina? Como que nós podemos compreender isso? Já se perguntaram? É muito interessante, porque o Espiritismo, ele é a terceira revelação. Mas que revelação? Revelação dos segredos do Pai. Já foi encomendado, vamos colocar entre aspas, né, que isso viria a acontecer. Jesus já havia dito isso: rogarei ao Pai para que eu chegue até vocês e com vocês permaneça eternamente. Entraremos mais em detalhe mais para frente. O ponto que nós queremos aqui é que fique gravado e compreendido que o Espiritismo é a terceira revelação. Se ele é a terceira revelação, o que significa? Que tiveram outras duas anteriormente. Mas quais foram essas outras duas? Já se perguntaram? Vamos de trás para frente. O Espiritismo é a terceira. Qual foi a segunda revelação? O nosso grande irmão, o nosso mestre, guia e modelo de perfeição, já comungava com os ideais divinos. Qual o nome dele? Jesus, o modelo de perfeição moral, que veio nos ensinar e dar uma ideia de um Deus de amor. E antes desse nosso grande irmão, bem antes, quem será que foi essa primeira revelação? Ou veio trazer essa primeira revelação? O nosso irmãozinho Moisés. Ele já comungava dos ideais divinos? Não. Moisés ainda não tinha essa perfeição moral a ponto de comungar dos ideais divinos. Mas isso faz dele menos de forma alguma. Já era extraordinário, já tinha como missão trazer as primeiras impressões das leis divinas. E aqui nós vamos querer trazer a história de Moisés, como ele chegou a ser Moisés, vamos colocar dessa forma. Como foi que se deu Como foi que se deu essa primeira revelação? Assim nós recorremos à Bíblia. A Bíblia conta que os povos da Judéia, os judeus, né, estavam passando por uma fome, por escassez de recursos muito forte em determinada época. Então os judeus, eles escolheram, né, migrar para o Egito. E aí foram fixando morada. Durante esse tempo, né, os hebreus, através de muito trabalho, os judeus, eles foram ganhando força.
vamos colocar a palavra poder, influência, de forma que, aí já entra muita questão do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? O faraó egípcio daquela época, ele foi vendo os hebreus ganhando, tomando essa força, ele ficou com medo. E por conta desse medo, o que o faraó fez? Pensou, oh meu Deus, esse povinho vem aqui na minha terra e agora daqui a uns dias vai dar um golpe de estado. Vou me depor? Não pode? O que eu vou fazer? A partir de hoje, gente, isso é tudo caricato, tá? Não foi exatamente dessa forma. A partir de hoje vamos tornar os judeus, os hebreus, todos escravos. Podemos escravizar os hebreus, os judeus. Ainda assim, com esse medo em mente, no coração, o faraó egípcio, não satisfeito em escravizar todos os judeus que lá moravam, resolveu também, e que Deus perdoe, mandou, que os filhos recém-nascidos, descendentes de judeus, fossem atirados, lançados no rio Nilo. Bebês recém-nascidos poderiam ser executados, acho que a gente pode usar essa palavra, no rio Nilo. Para quê? Para que de forma alguma permanecesse hebreus, judeus, em terras egípcias. E assim, ele tem na cabeça dele que não seria mais ameaçado por esse povo, Uma mãe israelita, tendo conhecimento do que foi decretado naquela época, e por muito amor a seu filho, conseguiu esconder a gravidez e ocultar a criança até seus 3 meses de idade. Apenas meninos seriam jogados no Nilo, viu, gente? Essa mãe, junto de sua filha, ou da irmãzinha mais velha desse bebê, e também com muito amor, ela resolveu, até arrepio, encontrar uma forma de proteger seu filho, vendo que não seria mais capaz de esconder essa criança eternamente. O que ela resolveu fazer? Pegou uma cesta grande, colocou o bebê com todo cuidado, fechou a cesta e colocou no rio Nilo. Pediu para sua filha para que acompanhasse essa cesta, acompanhasse seu irmãozinho. É muito bonito. E o bebê desceu o rio Nilo, chorando. Durante a trajetória, uma outra menina encontrou a cesta, abriu aquela cesta e viu que tinha um bebê lá. Essa menina era a princesa, filha do faraó. Ela percebeu que o bebê era hebreu. Quando a sua irmãzinha que acompanhava a cesta viu que a menina houvera encontrado, ela foi correndo e perguntou: você quer que eu chame uma mãe israelita para poder amamentar esta criança? A menina, mais que depressa, tendo piedade daquele bebê que estava chorando dentro daquela cesta, falou: sim, por favor, chame uma mãe. Então, a criança, vendo a oportunidade, foi chamar quem? A mãe do bebê, para que ela pudesse amamentar aquela criança. E assim, essa mãe nunca, jamais contara que era a mãe biológica daquele bebê. Mas este bebê ganhou uma mãe adotiva, que por coincidência, como a dona Vilma disse muito bem, não existem coincidências, ainda mais neste contexto. Essa menina que encontrou a princesa se tornou a mãe adotiva do bebê, que viera a ser chamado de Moisés. Por quê? Porque ele foi trazido pelas águas. Então a mãe colocou o nome dele de Moisés. Aí, aos cuidados da mãe adotiva e da mãe biológica, sem saber
ele foi recebendo a educação digna de um príncipe, pela realeza, pela casa real da época. Moisés, tendo aprendido, estudado e vivenciado, era um homem de muito intelecto, muito inspirado. Ele também, naquela época, ainda não compreendíamos dessa forma, mas tinha intuições dignas de um médium. Ele tinha uma mediunidade. Aos seus 40 anos, vendo a forma como os judeus eram tratados pelos egípcios e não se conformando com aquilo, Moisés, em certa vez, resolveu, dentro de uma cena onde um guarda judeu, um guarda egípcio, estava maltratando um judeu, ele resolveu detê-lo. Ele saiu em defesa do judeu e neste confronto ele foi ferido e acabou matando o guarda. Dentro desta feita, o faraó mandou caçá-lo e ali Moisés teve de fugir das terras egípcias e se esconder. Depois desta fuga, Moisés encontrou abrigo junto de uma família de um sacerdote, se casou e começou a pastorear ovelhas. Então, dentro de toda a sua indignação com o que apresentava naquela época, Moisés sempre se questionou: como pode deuses egípcios permitirem que tais injustiças se propaguem? Isso não pode ser em nome, de deuses. Prestem bem atenção no plural, deuses, ou seja, é mais que um. Dentro de todos os seus questionamentos e também de muita inspiração, Moisés percebeu e chegou à conclusão de que não haveria deuses, apenas um Deus. Aqui começa-se a basear, a formatar, a fé judaica que estaria por vir. Então, uma vez, Moisés andando pelo deserto, ele se depara com um anjo dentro de uma chama. Ele vê a figura de um anjo ali, uma luz muito forte, que vira para ele e fala: aqui eu vou ver. Moisés, Moisés, eu sou Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e Jacob. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor. Ele continua: agora eu te enviarei ao faraó para que tires o povo, o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então ali Moisés, tendo sido inspirado e percebido o tamanho da importância de seus questionamentos e visto que a injustiça que ele observara nas terras do Egito com o seu povo eram de forma tão grave que ele tinha por si uma missão de resgatar aquele povo, uma missão de tirar eles daquelas mazelas. Então Moisés, inspirado e intuído, foi à luta, e o resgate desse povo não foi sem conflito. Houveram muitas brigas, muitos conflitos, e ele foi muito inspirado, ao longo dessa tirada, até que ele conseguiu retirar os judeus da terra do Egito. E ali foi
levando e caminhando com esse povo durante 40 anos até que conseguissem fixar morada no local. Aqui está a história. Aqui a gente consegue ver a beleza dessa jornada, da caminhada de Moisés. A gente percebe a importância e o quão inspirado foi este homem, este nosso irmão. Isso é muito lindo. E dentro disso tem a parte, eu acho que a parte que todo mundo sabe, quando houve a maior de todas as inspirações, que é os 10 mandamentos. Kardec, o nosso irmão, logo abaixo dos 10 mandamentos, ele fala que Moisés, vou pegar minha colinha rapidinho, ele descreve 2 leis. Nós temos, ao longo de toda a sua história, 2 leis, que são a lei divina e a lei civil. Por que a lei civil? Nós estamos falando de um povo e de uma época muito remota, aonde ainda se tinham, com perdão da palavra, muitas barbáries. Era um povo ainda muito truculento, era um povo ainda muito bárbaro. Haviam coisas ali que fugiam. Hoje, se nós olhássemos, íamos falar: meu Deus, como isso pode? E para que fossem disciplinados, era necessário leis muito severas, onde surgem-se, leis como a de Italião, por exemplo, olho por olho e dente por dente. Aqui Moisés precisou utilizar de figuras mais severas para poder frear e controlar esse povo, lembrando sempre que havia muita inspiração e muita intuição para que ele conduzisse esse povo. Aqui Moisés começou a trazer, para poder disciplinar mais uma vez esse povo, a ideia de um Deus punitivo, a ideia de um Deus vingativo, a ideia de um Deus que, se você não fizer o que Ele está mandando, você sofreria sanções muito severas. E aí trazem figuras bem, de forma didática, vamos colocar assim, mas figuras bem grotescas. Mas isso tudo era necessário e foi necessário para conduzir aquele povo, para chegar até o destino onde deveria chegar. Ele certamente, com toda certeza, não comungava dos ideais divinos ainda, assim como todos nós um dia comungaremos. Mas isso não significa que ele era um homem, não era um homem digno dos louvores que ele recebeu, de tudo o que aconteceu. E as leis divinas, as leis civis, como toda lei civil que nós vemos hoje, que nós temos hoje, ela é passível de modificação. Já as leis divinas, essas são imutáveis, irrevogáveis. E elas existem de todo sempre até todo sempre. E aonde estão essas leis divinas? Nos 10 mandamentos, as quais nós leremos uma por uma e vamos explicando cada uma delas conforme elas nos representam. A primeira lei, as 4 primeiras leis, trazem a ideia de Deus, de um único Deus. Pois que Moisés pegou naquela época o politeísmo, percebeu que não era bem assim, através da intuição, como já falamos, e começou a divulgar a ideia de um único Deus, o monoteísmo. Lá no Monte Sinai, através de um fenômeno físico, um fenômeno meteorológico, de efeito físico, ele fez, vamos colocar assim,
os 10 mandamentos, né, na pedra. E o primeiro mandamento era sobre o quê? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo, na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Aqui já estabelece a figura de um único Deus. Aqui nós já temos a ideia do monoteísmo, já estamos fixando essa ideia. Já mostra que não existem vários deuses, apenas um único Deus. E mostra também que Deus, Ele é soberanamente bom e justo, inteligência suprema, assim como diz no Livro dos Espíritos, primeira questão: o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Já vem, né, comungando o que nós hoje já conhecemos, com a nossa terceira revelação. Percebem que as leis divinas, elas não modificam ao longo do tempo? Por isso que elas são naturais, imutáveis. Elas sempre existiram e sempre existirão. À medida que vamos caminhando, vamos compreendendo estas leis divinas de forma cada vez mais detalhada. Assim como a gente tem nas escolas, né? A gente vê nas escolas, aprendemos a somar, depois multiplicar e vamos ver a matemática cada vez mais detalhada, um exemplo, mas assim para todas as áreas do conhecimento. O segundo mandamento: não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus, que diz que não basta apenas as palavras labiais, mas sim louvarmos ao Pai de forma sincera, com humildade e sentimento, porque é esse sentimento que nos conecta ao Pai. Não simplesmente falar de Deus por falar, frases, orações já pré-estabelecidas, bonitas. Não. Quando nos conectarmos ao Pai, devemos conectar de coração, independente da palavra, mas sempre à frente o amor, porque o amor sincero que nos leva a esse reencontro. Este é o nosso segundo mandamento. O terceiro mandamento: lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Isso é bem interessante, né? Segundo algumas escrituras, Deus descansou no 7º dia, né? Aqui, quando é colocado a questão de santificar o sábado, sendo bem breve, Moisés, o pai, ele pede para que todos nós tenhamos um momento de descanso, para não levarmos desmedidamente, gente, é sempre o bom senso, desmedidamente a questão do trabalho, ainda mais naquela época. E também, dentro desse descanso, Deus pede para que tenhamos um momento de louvor, um momento de reconexão. Isto está dentro dos 10 mandamentos também. Uma vez que não tem a ver com a figura do sábado em si, porque até mesmo Jesus diz que Ele trabalha aos sábados também, assim como o Pai não para de trabalhar, mas que não trabalha com amor, sempre voltado às leis divinas, sempre voltado à caridade. Em seguida, temos o 4º mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aqui está uma consequência da lei de caridade. A lei que nos diz amar ao próximo como a ti mesmo.
servir ao próximo como gostaria que o próximo vos servisse. Também lembrando que, independente se meu pai ou minha mãe foram pessoas maravilhosas ou tiveram momentos difíceis, mas que cuidar deles até seus últimos dias é uma forma de agradecer a eles pela vida que puderam nos proporcionar, de agradecer a Ele este momento que nós temos aqui hoje, de crescermos, evoluirmos e nos tornarmos pessoas melhores. Sem a união deles, como quer que tenha sido essa união, nós não estaríamos tendo uma oportunidade única, que é a oportunidade de crescer, a oportunidade de experienciar e viver as leis divinas, ainda mais como nós estamos tendo essas oportunidades de conhecê-las. E aqui está o nosso quarto mandamento, o nosso quinto mandamento: não mateis. Acho que não precisa de muita explicação, né? Não nos cabe tirar a vida de alguém, de quem quer que seja. Ah, mas tal pessoa me prejudicou de tal forma, tal pessoa matou um ente querido meu. Não é assim que as coisas funcionam. Aqui está o nosso apenas Deus tem o direito de escolher quando é a hora certa daquele espírito voltar à sua casa, de chamá-lo de volta. Não nos cabe, não nos é lícito isso. O nosso sexto mandamento: não cometeis adultério. Aqui, neste caso, o adultério, ele já fala, já afirma que não é apenas nas vias de fato, né? Mas que já começa-se o adultério pelo pensamento. Ele também contém esse adultério por pensamento. Quando estamos ali maquinando alguma coisa, deixando a imaginação fluir, já é considerado adultério. Por quê? Porque nasce de outro sentimento. E aí é onde vem a importância da reforma íntima. O sétimo: não roubeis. Não necessariamente objetos em si, mas também a alegria, a felicidade, a paz de uma outra pessoa. Isso também é roubar. O oitavo: não presteis testemunhos falsos contra o vosso próximo. Aqui está condenando a mentira, a enganação, a calúnia. Estão vendo que os 10 mandamentos até aqui, eles estão nos levando às verdades morais. Em outras palavras, como eu gosto muito de perceber isso, ele está plantando sementinhas para que as nossas virtudes brotem. Eles estão condenando, ou melhor, condenando não, mas chamando a atenção para os nossos vícios morais, que são os contrapontos das nossas virtudes. É incrível como a gente vê que em frases tão curtas tem uma verdade tão grande, e que com o Espiritismo hoje a gente consegue destrinchar isso cada vez mais. O penúltimo mandamento: não desejeis a mulher do vosso próximo. O que ele está condenando aqui? A traição. Legal, né? O 10º mandamento: não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Não cobiceis. O que ele está condenando aqui? A inveja. Muito bem, João. A inveja, o ciúme. E aqui estão fechados os 10 mandamentos, onde estão descritos os princípios éticos, como nós já vos dissemos. É o início do labor do Espírito. Através de figuras fortes que Moisés trouxe, a gente começa a prestar mais atenção nas nossas atitudes, nas nossas
passou para trazer o nosso primeiro degrau na escala evolutiva. Depois de aprendido, viria o segundo degrau, a segunda revelação, que será passada e falada na semana que vem. Agradecemos a todos. Fiquem com Deus. Estamos chegando ao final da nossa reunião. O recadinho de hoje é que o nosso bazar das mães, ainda continua lá embaixo. Quem quiser depois, terminado aqui, que der uma passadinha. São peças muito bonitas. Mas tá bom? Então a Fabiana vai fazer a prece final. O passe continua coletivo, né, como foi no domingo passado. E nós agradecemos a presença de todos, tenham uma boa tarde e uma ótima semana. Amado Mestre Jesus, que nesse instante, na presença dos teus benfeitores, possamos cada um de nós, encarnados, desencarnados aqui presentes, receber esse magnetismo de amor, de paz e de saúde. Rogamos a Ti, Mestre amado, que cuide de nós, nos trazendo a intuição necessária para curarmos as dores da alma, do espírito, e que nessa magnetização do passe, durante a oração que nos ensinastes, possamos obter as curas que já se fazem em nossos corpos físicos. E assim, vamos elevar a Deus, nosso Pai, os nossos sentimentos, a nossa oração, visualizando neste momento bondosos espíritos que se aproximam de nós como uma luz brilhante. Vamos nos sentir envolvidos por esta luz. E o quanto nos sentimos bem, nos sentimos amparados, fortalecidos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas